There are different kinds of polyglots. There are polyglots who like to read and listen and get into the culture of different languages. And then there are the irrepressible travelers, extroverts who naturally, quickly learn to speak a variety of languages comfortably and are very enjoyable to be around. One of these is my next guest, Gabriel from Brazil. I'm sure you're going to find this interview very interesting. Gabriel, nice to see you again. Likewise, Steve. It's a great pleasure, and it's been so long since that last time that we got together in person. It's crazy. And of course, we get together in person because for a long time, you lived in Vancouver. We used to see each other in Vancouver, and now I believe you're in Paris. Yes. And you're originally from Brazil, and so you are quite a globetrotter as well as an accomplished polyglot. What I want to talk to you about today is something that I was thinking about as I was actually doing some Danish. And then I say, okay, now I got to talk to Gabriel in Portuguese. And I don't do much in Portuguese, never did much in Portuguese. I'm going to be really bad. And then I said to myself, so for those of us who like to explore different languages, like how do we maintain them? Or do we even worry about maintaining them? And to what extent do we lose them and that sort of thing? And you speak, I don't know, 10, 12 languages or so, right? At varying levels, or is it more? Mm-hmm. Well, I would say 11 at a level that I would say I would be comfortable to say that I came close to fluency at least, or that I was fluent at one point or another, right. And I've dabbled in a lot more. But in those languages, I don't really count them because just like many of them, I just reached maybe A2 or maybe B1. And at a lot of them, I'm still at A1. I just like got a taste of the language, and I put them aside in order to focus on the languages that I'm more comfortable with, basically. So yeah, I would say about 11. Okay. So would you agree that to learn a language to the level of A1 or A2 or B1, in other words, as you put it, to taste the language, is an activity that's well worthwhile? For me, it has been. It's always been really fun to just get started, especially because one of the main reasons why I do this is just to interact with people. So I would go to international parties, say a few things in whatever language. For example, if Japanese is a language that I love, that I want to learn seriously in the future. I think I may have reached the equivalent of A2. Right. But I'm aware that to reach fluency, that's going to take, a lot of time and dedication and will take me years to accomplish. So it's something that I put aside because I want to get to an equivalent of C1 in Mandarin before I do that. So, but it's really rewarding anyway. It's fun to just, be at a A1 or A2 in Japanese, just say a few things, understand a few things, and really like anime, so I like watch anime and just like understand some things, and it's a lot of fun. I mean, I think that's an important message. If people learning languages or exploring 2 or 3 or more languages feel that if they don't achieve B2 at least, that somehow they're a failure, I think that's a very bad way, a very sort of, I would say, a discouraging way of looking at things. Even those languages that I never got very far in. I know obviously a lot more about those languages, have a better sense of those cultures than if I had never, ever looked at the language. So I think it's well worthwhile, even getting to a limited level in a language. And then if the spirit moves you, you just move on to something else. Yes. Is that kind of your approach? Absolutely. I think it's so cool to get a taste of the language, right? Like as we said before. There are languages that I dabbled in, like a lot of Slavic languages like Czech, Croatian, Serbian, as well as right now I'm doing a 30-day challenge to learn as much Ukrainian as I possibly can. And it's really cool, right? Especially because since I speak some decent Russian, it makes it easier. And it's really interesting to see all the differences. And you start understanding a little bit more of all of them at once in a way. So when the languages are connected, it's really fun to do that. But yeah, absolutely. I agree with you that it's a lot of fun. Now, here's the sort of other
sort of issue, and that is, do you do anything special to maintain your languages? Not the ones that are A1, because those, I find those are the quickest to fall away. Mm-hmm. But once you're at like a B, almost a B2 level, do you do anything special to maintain them? But I would say so. But there are languages like German that I reached C1. Mm-hmm. I don't think I've reached C2 in German, just because like I haven't really needed it. So just prefer to focus on different languages and try to get to B2. So I go through phases in which I just neglect German and I don't get a lot of exposure. So I do try to get some exposure. And eventually, if I'm doing videos in the streets of Paris and I meet German people, so I'll talk to them, right? And I may interview them. So it's just like a nice way to just try to, keep it going. But since it's a high enough level of German, I can just basically put it aside, forget about it in a while, and I won't forget that much anyway. Right. But I'll still be far from where I was when I was dating a German girl and going to Germany all the time and reading a lot of Nietzsche and Kafka in German, right? Okay, let me say a few things to those people listening or watching who don't know what B2, C1, etc. means. Mm-hmm. Essentially, A is beginner, B is intermediate, C is advanced. And each one of those is divided into A1, A2, B1, B2, C1, C2. And this is the common European framework, which sort of tries to establish what your level in the language is. I think most of us that say, I speak this to a B1 level or B2 level, have never been tested. I've never been tested. However, it's a handy way of describing what you think your level in the language is, or your level of confidence of your ability in the language is. I think certainly that's my case. I don't know, have you taken tests to confirm that you're B1 or B2 in any language? For French, I did. I got the Diplôme d'études de langue française, the B2, back in 2011. Oh, okay. All right. So you have taken a test. I've taken that one, and I passed with a terrible grade, but I passed. And, okay. But I'd say that, so in French, right now I'm living in Paris, so I'm definitely C1. I don't know. I don't think I'm at C2 yet, because I've been also like not focusing that much on French. I've been focusing more on Mandarin and Russian. And right now, for instance, I'm entirely focused on Ukrainian. Right. But for example, like for German, I would be very confident that I'm at C1. But I haven't bothered going to the Goethe Institute. We just have to be very careful that when we say that, it's not like, I've got a BA from Oxford or something. We have not, in most cases, haven't been tested. It's just a handy way. It's something that a lot of people understand. To me, B2 is what I call fluency, which means I can speak comfortably. The person listening to me is comfortable listening to me. We communicate. I make mistakes. I understand most things. To me, that's kind of the functional sort of goal when I go to learn a language. But very often I don't achieve that. I may never get there. It doesn't take away from my enjoyment of discovering the language. And I think people listening to you or even to me might say, geez, I could never learn so many languages. I think it's a matter of once you start doing it, you discover that one language helps you learn another language. I think a lot of people are, potentially, if that was their hobby, like it is for us, capable of learning many languages, but most people struggle with even one. And I think most of the advice that you give at your channel, if I'm not mistaken, is for Portuguese speakers and potentially speakers of other languages, how they can learn English better, because that's the one that most people are trying to learn. And a lot of the sort of techniques that we use for learning a variety of languages apply just as well for people who are trying to learn one language. While we're on the subject of maintaining different languages, let's switch to Portuguese. We'll just keep going. Okay. And it's a language that I never use, a language that I never really got that good a grasp on because my Spanish interferes, but I don't worry about it. People understand me, I understand them. So, bom dia a todos. Hoje vou falar em português com mi invitado. Se diz invitado, não em português? Como se diz? Invitado?
Não. Esqueci. O meu... Meu amigo. Meu amigo. Meu amigo Gabriel, o grande poliglota brasileiro que fala, não só, mais idiomas do que eu. Não. Que aprende idiomas todo o tempo, está aprendendo novos idiomas com grande entusiasmo. Hoje vamos a falar, eu vou deixar como se diz, link, enlace, não? Como se diz? O link? Pode falar o link. Link ao canal de Gabriel. Quero falar sobre esse conceito de coisas básicas na língua, no idioma. E de que maneira podemos aprender ou dominar as coisas básicas no idioma e até que ponto esse conceito de dominar coisas básicas é realístico. Uhum. Primeira coisa que agora eu lembrei da palavra que a gente esqueceu, e eu esqueço palavras em português também. Convidado. O convidado. Eu esqueci todo me português. Eu esqueci também. Mas muito bom. Sim, Steve, eu acho que esse é um tema muito interessante, especialmente porque, como a gente já falou em outras ocasiões, muitas vezes existe um foco muito grande em material básico, né? Em aulas ou certos cursos de idiomas, especialmente os mais tradicionais. Então, como que a gente pode fazer, né, para realmente dominar o básico do idioma ou pular esse básico, especialmente assim, como a gente já falou, material, itens de banheiro, cores no idioma, vegetais no mercado ou animais no zoológico e coisas do gênero, né? Então, pessoalmente, eu até uso às vezes uma palavra mais forte para certas coisas. Eu digo que muito vocabulário de baixa frequência é inútil no início, a não ser que realmente a gente tenha um certo uso, né? Se a gente usar, por exemplo, como eu falei anteriormente, se você trabalhar no zoológico e trabalhar muito com certos animais, você vai ter que usar aquele vocabulário, não tem jeito. Se você trabalhar no aeroporto, você vai falar, vai ter um bate-papo na alfândega, não sei. Mas eu acho que é muito importante aprender as coisas em contexto. Né? Exato. Mas tem coisas básicas que são realmente básicas, mas ainda essas coisas são difíceis a aprender. E precisa muito tempo para assimilar essas coisas. Mas também tem coisas que não são básicas, como, por exemplo, essas coisas de banheiro de frutas e tudo isso, cores, que são fáceis para as pessoas que escrevem livros para aprender idiomas, são fáceis para os professores, mas não são básicos. Os cores, os números não são básicos. E são coisas, como disse você, coisas que se aprende através de contextos, esperamos, interessantes, não? Então, muitas vezes os alunos, não? As pessoas que aprendem idiomas são frustrados porque conseguem esquecer as coisas básicas. Eu digo sempre, é normal, vai continuar a esquecer essas coisas e só depois de muito tempo, pouco a pouco, o cérebro vai acostumar-se a essas coisas. Então, o conceito de dominar ou de aprender deliberadamente aprender coisas básicas é um conceito errado na aprendizagem de idiomas. Sim, sem dúvida. Isso eu acho uma mensagem muito importante, que eu acho que muitos alunos não vão necessariamente nem entender inicialmente. Porque, geralmente, quando, por exemplo, vamos dizer assim, vamos aprender o passé composé no francês, ok? Então, vamos martelar na cabeça je suis allé, nous sommes allés, j'ai acheté quelque chose. Vai martelando na cabeça. E, como você falou, aprender deliberadamente
não vai ser uma coisa extremamente eficaz. A gente vai errar 300 vezes, a gente vai esquecer que vai ser o verbo être ou o verbo avoir. A gente vai esquecer a conjugação, vai se estressar, e apenas com gigantesca exposição e cometendo os erros e ouvindo a coisa correta, que a gente vai de pouco em pouco começar a realmente assimilar e dominar o que a gente está aprendendo. Né? Mas o que eu acho mais interessante também é que, assim, legal, a gente pode ter até uma introdução, né? Alguém pode explicar pra gente, é assim que funciona. Né? E a gente pode fazer, se quiser, até uns exercícios de gramática, seja o que for, se a pessoa quiser. Agora, mas para realmente colocar aquilo em prática, a gente vai ter que ter um alto nível de exposição. Um outro exemplo interessante também. Alguém que fala inglês como idioma materno, né? A ordem dos adjetivos, eu acho algo muito interessante, que as pessoas nem têm consciência disso. Por exemplo, assim, se alguém disser that is a big black shoe. Uhum. Se alguém disser o contrário, black big shoe, vai soar muito estranho para o falante nativo. E muitos falantes nativos nem vão perceber por que soa tão estranho. Vai corrigir e falar, não, big black shoe. Mas quer dizer, se a gente está ensinando isso, vai ter que martelar a ordem das... não, primeiro vai ter que ser a cor, depois vai ter que ser isso, depois vai ter que ser aquilo. E realmente, mas com altíssima exposição, depois de escutar várias e várias vezes, a gente vai naturalmente começar a saber qual é a ordem correta das coisas. Uhum, uhum. O que você acha, Steve? Exatamente. Essas coisas de conjugações existem em muitas línguas. Hey, wow, I dropped my earphone here. It's okay, we can work that. So, é muito para uma pessoa que fala inglês como idioma materno, não? Vai ser muito difícil essa concepção de conjugações e também o gênero, não? Se diz gênero. Masculino, feminino. Sim, você pode estudar regras, quais são as palavras que são femininas, masculinas, mas é muito, muito difícil. Só depois de muita exposição, muita leitura e escuta, o cérebro vai acostumar-se a isso. Então, sim, é possível ler explicações sobre a gramática não faz mal, mas não vai assegurar que você vai aprender essas coisas. Mas a continuação, a ler, a usar em conversações, escutar o que diz o outro, com quem você está falando, pouco a pouco é um progresso lento, mas tem que ter confiança em seu cérebro, que com suficientemente de input, como se diz em inglês, o cérebro não pode fazer outramente que aprender. O cérebro é uma máquina para aprender, mas lento, devagar. Então, a gente não tem que ser frustrado para o feito de esquecer coisas básicas, de não poder fazer a conjugação nas línguas como o português ou o francês, o gênero que vai continuar a fazer erros, cometer erros em essas coisas, é normal. Esse faz parte do processo da aprendizagem. Sem dúvida. Isso me lembra uma coisa eu vou mencionar rapidamente, uma coisa que você mencionou em um vídeo falando sobre, acho que as teorias do Stephen Krashen, sobre a ordem das... O Gran Maestro. E uma coisa que me fascina muito é que, logicamente, muitos alunos esperam que tenha uma ordem lógica de coisas que temos que aprender no idioma. Certo? E agora, uma coisa e muitas vezes, o que vai acontecer é que existe, a teoria dele é que existe uma ordem natural que a gente não pode forçar e não pode mudar também. E uma coisa que me fascina é que, por exemplo, geralmente alunos de inglês geralmente vão aprender o gerúndio no contínuo, por exemplo, I am going, I am doing something, que é um conceito mais complexo que uma conjugação fácil do verbo to do.
Por exemplo, I do, you do, they do, he does. E olha, por exemplo, muitos alunos, muitos amigos brasileiros, até pessoas que moram no Canadá, nos Estados Unidos há anos, erram essa conjugação básica. Ou he do, ou they does, sei lá, alguma coisa assim. E quer dizer que é uma coisa que vai demorar mais do que certos conceitos mais fáceis. Então, uma coisa que a gente não pode forçar. Vai ser só com muita exposição que a gente vai absorver. Sim. Sim. E então a conclusão é que tem que continuar, conseguir estudando e gostando do processo de aprendizagem sem dudar de si mesmo, como se pode dizer, não sei. Sem duvidar. Sim, sem duvidar de si mesmo. E falar com eles não é um grande problema. A mais importante é a compreensão e a continuar a falar e pouco a pouco se vai melhorando-se. Sem dúvida. Sem dúvida. Bom, vamos a tomar-nos aqui. E muito obrigado. Sempre um grande prazer para mim, Gabriel. E, como se diz em espanhol, muita suerte. Muito obrigado, Steve. Sempre um prazer falar com você. Ok. Grande abraço. Até logo.